Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Vamos dar uma olhada aqui nesse comentário, certo? Que fez aqui o... Deixa eu ver. Opa, aqui, ó. Nubizinho Gameplay. Nubizinho Gameplay. Parabéns ao pessoal que cada vez mais utiliza nomes criativos aqui no YouTube e na internet, enfim, né? Perguntou assim, ó, fala, peregrino, falo, sempre falo, né? Uma pessoa que utiliza prótese pode continuar na ordem, pois foi amputada após sua iniciação? Então essa é a questão que nós vamos tratar hoje. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Antes de tudo, deixa eu falar para você que tem uns links aqui do meu site, conheço um material muito bacana. Também não deixe de se inscrever e deixa o like aqui também. Ajuda o canal, estamos chegando aí nos 100 mil inscritos aí, dá uma força, pô! Aqui a gente fala sobre muitas questões, né, relacionadas à maçonaria, às questões metafísicas, o simbolismo, né? Então, na verdade, todos os assuntos, né? A maçonaria é interessante por conta disso, né? Porque o leque de conhecimento é muito grande. Né? Especificamente nesse sentido, vamos falar de uma questão de regulamentação, né? O que tá certo, tá errado, da onde que veio essa história toda, né? E também convido você e mando um forte abraço, convido você a ser um membro aqui do canal Fatos Maçônicos, né? E um forte abraço para todos os membros, as pessoas que apoiam esse projeto do canal Fatos Maçônicos, né? E contrapartida tem material disponibilizado toda semana e vídeos, né? Vídeos, lives que a gente faz toda semana. Então pense no assunto aí. Então a pergunta ali foi, como eu falei, né? Foi do Nubizinho Gameplay, certo? Pessoa com uma prótese, que utiliza a prótese, pode continuar na ordem, pois foi amputada após sua iniciação. Olha, de onde que veio essa história? Nós temos aí em torno de 1850, né, século XIX, né? Daí você tem que tentar se transportar para aquele momento da história da humanidade, principalmente nos Estados Unidos, né, onde foi feito lá os landmarks de Albert Mackay, né, que foi era um estudioso da maçonaria, pertencia ao rito escocês, certo? Foi uma figura importante da maçonaria e fez alguns regramentos, né, que são muito aceitos, né, em muitos países do mundo. Não é uma unanimidade, por exemplo, né, só para você saber, né, se fala muito, os landmarks, né, daí primeira coisa que se pensa, os landmarks, né, são os marcos, né, certo? Os marcos daquele limite não pode se passar, certo? Os landmarks de Mackay, certo? Eu já vi muitas pessoas defendendo isso com a ferro e fogo, né? Não sabendo que não são os únicos, na verdade, né? Existem o Albert Pike fez outros landmarks, aqui no Brasil tem os landmarks do Joaquim Gervásio de Figueiredo, existe uma série, o Mackay não foi o único que fez esse regramento, né? E são pontos, na verdade, né? São marcos, né? Como se diz, né? Marcos dentro da maçonaria são limites aonde não se deve ultrapassar. Ele é aceito até hoje, né, pela grande maioria das maçonarias, né, não por todas, como eu falei, né, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em alguns países da Europa, né, nem todos os países da Europa, né, e isso eu estou falando de linhas tradicionais, linhas conservadoras e regulares. Não é. Inglaterra, por exemplo, não tem. Você vai falar para uma landmark de Mackay, lá para um mestre maçom que às vezes tem 20 anos, o cara ouviu falar, né? Claro que não são uns tapados, né? Mas ouviu falar, mas para ele não vai fazer sentido nenhum, né? Porque eles operam pelas regras próprias. Isso é uma questão que todo mundo devia saber, né? Que os regramentos maçônicos, eles são muito referentes à cultura do país que está colocado, né? E aqui no Brasil é muito interessante que a gente segue esse regramento as potências tradicionais, obviamente falando. A gente segue esse regramento do Mackay, que é americano, né? Mas a gente tem uns 8 pontos da regularidade da maçonaria universal, certo? Mas nós operamos, por exemplo, com a grande maioria dos ritos da França. Então você veja como o negócio é louco, certo? E lá dentro dos landmarks de Mackay tem uma parte que falava que escravos não podiam fazer parte da maçonaria, né? Por que falava isso? Porque na época era uma coisa comum, era a época tinha escravos, existiam escravos, né? As pessoas eram chefes, tinham fazendas e tal, né? E tinha pessoas que trabalhavam de forma escrava lá, certo? Então, hoje isso, pelo que eu sei, né? Assim, legalmente, por exemplo, acabou, né? Aqui no Brasil acabou já desde o século XIX, né? Então, a maçonaria ajudou muito, tinha, aí que é a questão, né?
Só um pontinho aí nesse lance, né? Dentro da questão da escravatura, tinha muitos maçons, obviamente, que eram donos de fazenda e tinham os escravos, né? Mas tinha muitos que lutaram pela abolição. Muitas lojas iam lá comprar lá a carta de alforria para libertar esses escravos, sabe? Então a gente tem esses dois pontos de vista dentro do contexto dos maçons, né? Não da maçonaria como um todo, porque ela nunca apoiou ou não apoiou esse tipo de iniciativa, certo? Mas era um contexto que vivia-se, né, no mundo naquela época. Hoje não existe mais, como eu falei, né? Espero. Certo? Então, não podia ter escravos, não podia ter mulheres, né? O papel da mulher no século 1800, século 1700, século 18, século 19, né? Ele era outro, diferente do que a gente vê hoje. Então, esses documentos, muitos desses documentos, como eu falei, o do Mackay, por exemplo, é de 1850, né? É do século 19, né? Então, a postura que a mulher tinha, assim, vamos dizer, a figura que ela ocupava na sociedade é muito diferente do que ela vem hoje, né? Vem conquistando a partir dos anos 70, da Revolução Feminista, etc e tal, né? Então, é muito diferente, né? E, mesmo assim, sendo diferente, né? Você vê lá atrás, em 1900, por exemplo, que daí já é século 20, né? Surgiram lá ordens, por exemplo, que ligavam homens e mulheres e propriamente até a maçonaria feminina. Eu tenho até um vídeo que eu falo lá de uma situação muito mais antiga, né? Mas isso daí é um desvio padrão, sabe? Não era uma coisa comum, né? Ter mulheres na maçonaria. Mas tem um vídeo aqui que eu falo sobre mulheres na maçonaria que conto lá a história da Sabine Stenbach, né? Que é um desvio padrão. É um desvio padrão, assim, na história, né? Não era uma coisa comum a mulher, lá em séculos atrás, né? 200, 300, 400, 500, sei lá, 600 anos, ter um cargo de liderança, né? Frente a um determinado povo, a determinada população, sabe? Ou até um reino, né? Mas existiram, né? Mesmo no Império Romano, para quem não sabe, existiu uma imperatriz, né? Que é a Teodora, né? Então existiu, inclusive, uma mulher que foi imperatriz do Império Romano, para quem não sabe, né? Certo? Então, enfim, né? Mas são pontos fora da curva, a grande maioria, né? Na verdade, é assim. E daí, dentro desses landmarks, também falava que aleijados, usava esse termo, aleijados não podem entrar na maçonaria, né? Por que falava isso? Né? Porque também tem uma problemática, né? O homem, o ser humano, como observando assim, os seus instintos como um animal biológico, né? É muito briguento, né? Então, a gente vê que tem guerra no decorrer da história sempre, né? E nessas guerras, o que acaba acontecendo, né? Os caras vão lá, um bater contra o outro, né? Ou morre, ou sai, às vezes, ferido, assim, com o braço e não sei o quê, né? Sabe? E em conta disso, né, existe um procedimento dentro da maçonaria, que é o ritual, que é a prática, né? A pessoa tem que segurar, às vezes o cara vai exercer um cargo, né? Às vezes tem um cumprimento específico, ou tem um sinal determinado que precisa fazer com um determinado braço ou com a perna, certo? Que daí acaba dificultando, certo? Então ele foi colocado, isso aí é o landmark de Mackay, tá? Essa parte do landmark só, tô falando. Só essa parte, é só isso aí. Basicamente é isso, certo? Escravos, mulheres e pessoas amputadas não podiam fazer parte. Mas o mundo foi evoluindo, né? Hoje a tecnologia é muito mais desenvolvida do que era em anos ou séculos anteriores, né? E como você falou aqui, ó, uma prova pode continuar porque foi amputada após a iniciação. Existem N fatores, né? Que, por exemplo, hoje é muito difícil uma pessoa ter um problema. Às vezes a pessoa tem sofreu um acidente que eu conheço, inclusive, irmãos, né? Que sofreram um acidente e o cara perdeu lá uma parte do corpo, né? Ah, mas, cara, hoje tem próteses que são extremamente... que ajudam, né? Antigamente não tinha nem próteses, né? Tinha aqueles piratas do perna de pau, né? Então, o cidadão sofria alguma coisa, algum acidente, alguma coisa, perdia um membro inferior, né? Tinha que recorrer a uma perna de pau de pirata ali, né? Que nem tinha. Só que hoje não, hoje a tecnologia é outra, né? Então eu, particularmente, não vejo problema com relação a isso e já vi muitos irmãos, né? Isso aí não é uma coisa só minha, né? Tem muitas pessoas que acabam entrando, inclusive, na maçonaria nessa condição, né? Como você falou, tem outras que acontecem determinadas coisas que o membro, às vezes, que nem eu já vivenciei isso na minha loja, uma loja antiga, né? Que eu fiz parte aí. Um irmão, né, que já tinha uma idade avançada, e a maçonaria, você sabe que a idade vai avançando, né? A grande maioria dos irmãos já são mais experientes, né? Certo? De repente, com um irmão específico, aconteceu um AVC lá, ele ficou paralisado com o lado direito, certo? E ele era um vigilante da loja,
né? Você acha que a maçonaria mandou o cara embora, mandou passear porque aconteceu esse tipo de coisa? Não, continua a mesma coisa, como se nada tivesse acontecido, e ele era o vigilante ainda da loja, né? Ou seja, tem um presidente, né, que é o venerável mestre, ele é o primeiro vigilante que era uma figura fundamental nisso daí. E tudo acabou acontecendo da mesma forma, sabe? Não teve alteração e ninguém falou nada. Foi um troço assim super bacana, né? Na questão do acolhimento. Né? Mas claro que cada caso vai ser um caso, né? Como ele perguntou aqui, eu acho muito improvável, né, que o irmão, às vezes que está há anos, né, e todo mundo está passível a acontecer esse tipo de coisa, né? De repente o cara gosta muito, assim, é um apaixonado pela maçonaria, como eu, por exemplo, o cara sofre lá de uma situação dessa, né? E acaba ocorrendo um problema nessa natureza, que é um troço lastimável, certo? E o cara vai deixar de ir na maçonaria? Não. Né? O cara, putz, sofreu, lá tem gente que eu conheço, tem vários e vários irmãos, assim, que às vezes a saúde acaba se degenerando, né? E muitos continuam indo, às vezes com cadeira de roda, às vezes com muleta, às vezes com bengala, tem de tudo, sabe? Então cada caso vai ser um caso nessa questão, e não é uma questão impeditiva, né, para o cara continuar, sabe? A gente vê isso aí hoje em dia, mas tem um regramento que é um regramento antigo que é seguido, então cada caso é um caso, beleza? Espero ter respondido sua questão, e também não é tudo ferro e fogo aí, como você falou, beleza? Forte abraço aí, e não deixe de conhecer meu site, luismiller.com.br, onde tem muito material bacana para você conhecer mais sobre a arte real. Forte abraço.